Livro Palácio Cova da Moura, a Casa dos Assuntos Europeus. Para iniciar a sessão, gostaríamos de convidar o Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, a tomar a palavra. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deixem-me felicitar a Sra. Secretária de Estado pela ideia desta cerimónia da apresentação do livro e pela elaboração do livro e, obviamente, uma palavra de agradecimento ao Sr. Ministro por estar aqui no lançamento do mesmo. Duas muito breves palavras. Este livro tem um significado muito especial porque ele vem completar aquilo que faltava na unidade deste Ministério. Nós já tínhamos um livro sobre o Palácio das Necessidades, faltava algo de semelhante em relação à outra perna do Ministério, ao Palácio da Cova da Moura. E o que é importante aqui é verificarmos que este Ministério conseguiu, a partir de meados dos anos 70, expandir a noção de casa, de forma a englobar também o Palácio da Cova da Moura, no duplo sentido físico, tudo isto pertence ao mesmo Ministério, mas no sentido também de ser parte da casa, da forma como nós nos referimos ao Ministério, ou seja, o conjunto dos funcionários, o espírito do Ministério. E isto não era uma evidência, nem tinha necessariamente que ser assim. Podíamos ter percorrido outros caminhos, aliás, há países que percorreram outros caminhos, nós percorremos este caminho, mas fomos efetivamente capazes de incorporar no seio da casa e no seio do Ministério, não só o novo edifício, que agora é retratado neste livro, mas o espírito da casa. E deixem-me aqui dar uma palavra muito especial de agradecimento a uma pleiade magnífica de técnicos superiores que são tão parte da casa como o conjunto dos diplomatas, mas isto também não era assim nos anos 70 do século passado. E, portanto, é esta pleiade de técnicos superiores que eu quero deixar aqui o meu agradecimento por fazerem hoje tão parte da casa exatamente como qualquer diplomata. E isto também é um sucesso do conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o conjunto somos todos nós. Faltava, portanto, o testemunho escrito. Para testemunho escrito, ninguém melhor do que o embaixador Manel Corte Real. E eu quero deixar, meu caro Manel, um agradecimento muito, muito especial ao trabalho que tens feito e que fizeste há muito tempo no outro livro magnífico, que tanta falta me fez muitas vezes não ter mais exemplares para oferecer quando era embaixador em posto, mas agora temos este que tu quiseste, tu te disponibilizaste para elaborar também e por isso te agradeço muito. Ficamos com mais uma ferramenta de trabalho para os nossos embaixadores. O meu sincero agradecimento, Manel. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado. Gostaríamos agora de convidar o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Dr. Augusto Santos Silva, a tomar a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores Secretários de Estado, os antigos Secretários de Estado, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor-Geral, caros dirigentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu posso exprimir aqui o ponto de vista do utente, não do inquilino, porque isso já o embaixador Rui Vinhas me roubou, mas do utente. E por isso mesmo, talvez esse ponto de vista seja útil, porque é exterior à casa, mas de alguém que tem todo o prazer em conhecendo a casa em todas as suas dimensões, incluindo a dimensão física da casa repartida por dois grandes edifícios, por vários edifícios, mas dois particularmente emblemáticos, este Palácio das Necessidades e o Palácio da Cova da Moura. E, portanto, como utente, também tenho que agradecer
o texto e o que está por trás do texto, a investigação cuidada do embaixador Corte Real e as fotografias, que desta vez pertencem a vários fotógrafos, há também ao trabalho de arquivo que resgata do arquivo imagens muito interessantes para compreender a história e a transformação do palácio. E queria também dizer que foi um prazer tanto maior, eu tive direito, espero que não tenha sido só privilégio, de receber o livro uns dias antes desta sessão, e por isso é que posso falar com este conhecimento de causa, de, através do livro, nós podermos recordar a evolução de uma casa que é duplamente emblemática para o Portugal de hoje, porque o Palácio da Cova da Moura foi a primeira instalação da Junta de Salvação Nacional e, portanto, é emblemático do ponto de vista da grande transição democrática portuguesa e com a sua utilização para os serviços da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, tornou-se também uma casa emblemática da segunda grande transição, que consolidou a primeira, a integração europeia. E, portanto, renovando os agradecimentos, creio que temos hoje mais um instrumento para conhecer o que somos em todas as suas dimensões, e isso devemos-lo à iniciativa da Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, ao labor do Sr. Embaixador Manuel Corte Real e também ao trabalho de todos os colaboradores do Palácio da Cova da Moura, porque são as pessoas que trabalham, que fazem também a qualidade dos edifícios e das casas que habitam. Muito obrigado. Para a terceira intervenção desta tarde, contamos com a presença do Sr. Embaixador Manuel Corte Real, autor do capítulo do livro sobre a história do Palácio da Cova da Moura. Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhor Secretário-Geral, muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pelo apoio que me deu sempre ao longo dos anos, tanto no plano da amizade, como depois já no plano oficial como Secretário-Geral. Sem o seu apoio, eu acho que esta terceira versão do Palácio não teria tido execução. Muito obrigado. Devo dizer, quando a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus me fez saber que gostaria que eu fizesse uma apresentação acerca da história do Palácio da Cova da Moura, no dia 9 de maio de 2019, Dia da Europa, Dia da Open House, em que seria celebrada a nossa pertença à União Europeia, poucas semanas antes desta data, devo dizer que fiquei hesitante. Embora aceitei com agrado o desafio. Mas comecei a pensar, mas afinal, que disparate, eu não sei nada desta casa, como é que eu, tão pouco tempo, vou conseguir descobrir qualquer coisa? Bom, sabia que tinha sido Ministro do Ministério da Defesa e residência da família Henrique, não sabia mais nada. Mas valha-me o arquivo municipal. E com o Dr. Diogo Lemos, ali presente, lá fomos os dois para o arquivo municipal e esperávamos 2 grossos volumes de arquivo, onde encontramos todos os pedidos de obras dirigidos à Câmara para alteração. Portanto, com o estudo destes processos e com o estudo dos mapas e plantas de Lisboa, de épocas diferentes, fomos conseguindo estabelecer alguns dados sobre esta residência e também sobre esta zona da cidade, que é muito interessante, porque era uma zona completamente rural quando se construiu este palácio. Mas depois, com a construção já existente, desde o final do século XVI, do Forte da Cova da Moura e este palácio, a zona que ficava entre os dois, digamos, entalada, pareceu uma zona de segurança para ser uma zona residencial. E começamos a ver pequeninas construções a ocuparem esses espaços que antes eram espaços rurais, com pomares, com hortas, como se vê nas plantas. E essas pequeninas residências ainda hoje existem, a maior parte delas, ainda vemos pequenas casas por aqui. Depois foi atraído cada vez mais população e mais gente, foi uma zona povoada. Lembrando, depois de pedir à minha amiga Filipa Ulrich, que infelizmente não está aqui hoje, se não tinha fotografias do tempo que era a residência dos avós dela. E claro que ela tinha um álbum fantástico com os interiores da casa e também os elementos da atribuição do Prémio Valmor à casa. Tanto quanto podemos recuar,
verificamos que se tratavam, de início, 2 edifícios justapostos, que beneficiavam de um pátio comum que os antecedia. Assim, era a residência de António Serpa Pimentel, licenciado em Paris em Engenharia de Pontes e Calçadas, e que, de Ministro das Obras Públicas, foi traçando uma carreira política, abraçando sucessivamente várias pastas, como a da guerra ou dos negócios estrangeiros, e que o levaria à chefia do Partido Regenerador e à presidência do governo como Primeiro-Ministro. Após a sua morte, a casa foi vendida e o Dr. João Ulrich adquiriu-a em 1903. Há vários pedidos de obras de alterações, mas pequenas alterações, e, finalmente, em 1918, é apresentado à Câmara Municipal o grande projeto de obras que irão alterar completamente a fisionomia da casa. O projeto é da autoria do arquiteto Tertuliano Marques, que é um dos melhores do seu tempo, e com presença lisboeta, porque ele tinha sido encarregue de reconstruir, refazer o Teatro de São Luís, tal como se encontra hoje em dia. O projeto ainda é dele e está intocado no Chiado. E, além disso, antes tinha feito outro projeto mais inovador do cinema Chiado Terrace, na mesma rua do São Luís. Era um edifício inovador na altura, com um destino especial para cinema, e que hoje, adaptado, é o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Confesso que não vi dentro, não sei como é que adaptaram, mas apetece-me imenso bater à porta e pedir para me deixarem ver como é que está. Foi também o autor da casa da residência de verão de Alfredo da Silva, fundador da CUF, no Monte Estoril, mesmo ao lado do Hotel Mirage, vê-se bem, sobre a Estrada Marginal, num barroco exuberante e que hoje está a ser transformado em hotel. Para este projeto da Cova da Moura, o arquiteto inspira-se no Palácio Pombal, em Oeiras, e acrescentou ao edifício já existente 2 torreões de telhados à Carlos Martel, com os telhados inclinados que lhe dão muita dignidade. Uma vez finalizada a obra, é-lhe atribuído em 1921 o Prémio Valmor, por ser de uma arquitetura portuguesa das mais belas, nas palavras do diploma de atribuição do prémio. Foi uma exceção que não tornou, nem teve antecedentes, nem tornou-se repetida, porque o Prémio Valmor estimava-se a premiar a arquitetura nova, a arquitetura moderna, sobretudo se pensarmos nas casas, nos edifícios que existiram, por exemplo, na Avenida da República, ou Fontes Pereira de Melo, ainda há um ou outro espécimen, era esse género de arquitetura nova que era premiada pelo Prémio Valmor. E esta não. Era uma arquitetura de reconstituição, um pouco de pastiche, se quisermos, mas caracterizava a arquitetura tradicional portuguesa. E um dos mais valiosos contributos do arquiteto, que hoje ainda valorizam a casa, são os magníficos azulejos do século XVIII, alguns painéis da autoria de Oliveira Bernardes, porque são típicas as cenas que descrevem, cenas de ar livre, cenas de convívio, de caçadas, de batalhas, tudo cenas que Oliveira Bernardes pintava. Mas também inclui azulejos do século XX, azulejos da fábrica Constância, que era aqui bem perto, com temas mais modernos. E alguns com evocação antiga, mas uma visão moderna, como é o célebre painel da Ocasião Fortuné, que não escapou à Sra. Secretária de Estado para ser um pronúncio do que será esta presidência, que todos fazemos, desejo que assim seja. Mas nos demonstrou muita imaginação, o arquiteto, e recorreu muitas vezes a recursos arquitetónicos, como por exemplo fazendo de salas com 2 pisos, como era a biblioteca, para poder encaixar os painéis de azulejos. Hoje em dia a biblioteca está dividida e já não se percebe muito bem, mas realmente era muito bonita. Não querendo alongar com mais detalhes, direi apenas que a casa foi adquirida pelo Ministério da Guerra em 1935 para nela instalar o Conselho Superior da Defesa Nacional, e em 1961 é o Ministério da Defesa que a ocupa e que encarrega o arquiteto Marciano Rodrigues de proceder às maiores transformações que a casa sofreu. Ou seja, a eliminação dos 2 torreões que a caracterizavam e o acrescento de um 3º piso todo em torno da casa. A partir de 25 de abril de 74, o Palácio passou a ser a sede da Junta de Salvação Nacional. E a fotografia dos membros da Junta, diante da lareira da antiga sala de jantar, difundida nesse dia e nos dias seguintes pelos meios de comunicação, pode-se dizer que deu volta ao mundo. Eu próprio, imposto do estrangeiro, vi o impacto daquela fotografia
E comecei, mas eu não conheço isto, mas onde é que será? Isto, mas, claro, Cova da Moura. Mas foi uma fotografia célebre que ainda hoje é, não há dúvida. Em 1992, com a aproximação da primeira presidência portuguesa da União Europeia, e sendo necessário encontrar um edifício com espaço suficiente para os novos serviços funcionarem, surgiu a hipótese de utilizar este palácio, então praticamente desocupado. E sobre o projeto de alteração do arquiteto António Latino Tavares, assim se transformou na sede da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus até ao dia de hoje. Obrigado. Para a quarta intervenção, depois de ouvirmos a história da Casa, gostaríamos de convidar o Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, Embaixador Rui Vinhas, a falar-nos sobre o trabalho aqui desenvolvido ao longo das últimas décadas. Isso parece-me uma coisa ambiciosa. Boa tarde a todos, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário-Geral. Eu queria, enfim, fazer aqui, sobretudo, três notas. Eu gostaria de fazer aqui, sobretudo, três notas. A primeira, saudar a iniciativa, mais uma vez. Foi uma grande ideia da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e isto fecha um círculo depois da obra do Palácio das Necessidades, com a marca da mesma pessoa, Embaixador Corte Real, e permite não só fazer a história largamente desconhecida deste palácio, mas contribui também para a memória institucional num tempo em que tanto precisamos de fortalecer as instituições. Em segundo lugar, esta ideia é também uma boa ideia porque coincide intencionalmente com o início da presidência portuguesa da União Europeia, a quarta. Tal como as anteriores três, 92, 2000 e 2007, a Casa dos Assuntos Europeus do Ministério dos Estrangeiros prepara largamente e conduz também, em parte, as diferentes presidências. Numa nota muito rápida, quer dizer, nós conseguimos, nas anteriores três presidências, conduzi-las impecavelmente. Na primeira, com uma preocupação, sobretudo, de demonstrar que éramos capazes e fomos. Na segunda e terceira, também vivendo tempos de grande otimismo na Europa e também no plano nacional, ousámos deixar uma marca e aventurámos a ampliar as fronteiras geográficas e em termos de conteúdo, do ponto de vista das relações externas da União Europeia, com cimeiras com a África, com a Índia, com a África do Sul, com o Brasil, mas também deixando novos textos constitucionais da União Europeia, o Tratado de Lisboa, deixámos também o Tratado de Nice encaminhado na presidência de 2000, ou a Estratégia de Lisboa, que foi também uma nota de grande ambição que nós introduzimos e deixámos uma marca na presidência de 2000, que era, no fundo, um modelo para tornar a Europa, num período de 10 anos, o polo mais competitivo do mundo. Isto é um bocadinho, voltamos outra vez esta presidência que agora vamos começar eu tenho dito isto várias vezes, é completamente diferente de todas as outras, no sentido, não vale a pena usar uma grelha de comparação, porque escapa completamente, estamos noutro planeta. Desde logo porque há uma pandemia, nunca fizemos nenhuma presidência numa pandemia e isso altera completamente as circunstâncias. Mas também a Europa é completamente diferente, quer dizer, as grandes crises económica e financeira de 2008, 2014, a crise migratória, a saída de um Estado-membro, 6 alargamentos depois, até agora só conhecíamos esse movimento de entrada, e vamos pela primeira vez assumir uma presidência com menos um país. Todos estes aspectos, e muitos outros, quer dizer, os ventos populistas, nacionalistas, proteccionistas que sopram na Europa e no mundo, ou até tensões sobre o que é hoje, o que é a ordem liberal estabelecida há décadas, tornam esta presidência bastante especial e em condições bastante diferentes das anteriores. O que não quer dizer nenhuma visão pessimista sobre o trabalho que temos pela frente, porque esta Europa, como eu refiro, aliás, no artigo desse livro, oscila sempre pendularmente entre o ever fragile e o ever closer, quer dizer, se há alguns destes elementos que eu descrevi que dão uma ideia de alguma fragilidade do projeto, o projeto é hoje também muito mais
aprofundou-se muito em relação a 2007, na União Económica e Monetária, em várias áreas que não existiam, climática, digital e muitas outras. A própria resposta económico-financeira que dá à presente crise é completamente revolucionária, no sentido em que mistura subsídios com empréstimos, o embrião de uma emissão de uma dívida comum. Se juntarmos isto aos mecanismos de governação, estamos na fronteira de uma política orçamental comum. Ora, isto é bastante revolucionário e também significa que há um processo contínuo de integração, apesar da turbulência que vivemos. E, portanto, é esta a presidência que nos preparamos para fazer. Eu não referi o Tratado de Lisboa, que também altera muito as condições de operação de uma presidência face a 2007, desde logo na área externa, onde nós tivemos sempre uma presença forte. Mas para além destes aspectos que eu referi, portanto, a Europa tem esta ambição de liderar as agendas climática, digital, de se renovar do ponto de vista industrial, de reforçar aquilo que é a sua dimensão social, tendo em vista com isso não só mitigar o impacto da presente crise, mas também ganhar o futuro face às duas grandes transições, climática e digital, e o impacto que terão nas nossas sociedades, nas nossas economias e no nosso mercado de trabalho. E, portanto, esta é a presidência que nós vamos enfrentar, com muitos desafios. O nosso programa está muito alinhado com estas grandes questões e portanto, resta-nos o trabalho. A terceira nota que eu queria aqui deixar é a nota do inquilino, nome que eu dei ao artigo que escrevi nesse livro e que basicamente pretende não só homenagear todos os que foram inquilinos naquela Casa dos Assuntos Europeus, 13 secretários de Estado, mas sobretudo 15 diretores-gerais dos Assuntos Europeus. E com isso sublinhar essa homenagem, mas também metaforicamente, o facto de quem vive naquele palácio fantástico e bonito, como se pode ver pelas fotografias, e beneficia do fantástico laboratório que é em termos laborais, misturando jovens com experiência, diplomatas com técnicos, mais mulheres do que homens, isso é verdade, mas numa tarefa incessante e interminável de coordenação com vista à definição das posições nacionais em matéria europeia, paga uma renda, paga um preço por essas ótimas condições, que é, obviamente, manter a qualidade do trabalho, manter a fasquia, que é muito elevada face a estes antecessores, todos estes diretores-gerais e todos estes secretários de Estado que nos antecederam. E, portanto, é esse o desafio que temos agora neste semestre e que, como disse no final do meu artigo, tentaremos, palavra de inquilino, estar à altura desse desafio. Muito obrigado. Convidamos agora a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a encerrar a sessão. Bem, as coisas importantes já foram ditas, portanto agora ficam os faits divers. Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhores Ex-Secretários de Estado, que temos o prazer de ter hoje aqui connosco, Senhores Diretores-Gerais, caríssimos Senhores Secretário-Geral, Embaixador Corte Real, caríssimos colegas e amigos. Como o Sr. Embaixador referiu, esta ideia do livro nasceu de um Dia da Europa. Nós queríamos comemorar o dia 9 de maio de 2019 de uma forma diferente. Queríamos fazer um Open Day. E a ideia nasceu da experiência que tínhamos tido com os diálogos com os cidadãos. A ideia era trazer gente ao Palácio da Cova da Moura, abri-lo aos cidadãos, mostrar o sítio onde se trabalha sobre os assuntos europeus. E, portanto, dar aos assuntos europeus um rosto, dar uma cara, dar uma casa aos assuntos europeus. A casa existia, mas estava muito degradada. Havia bastantes manchas de umidade por todo o lado, algumas infiltrações, a pintura estava em mau estado
e pouco ou nada sabíamos da sua história, para além daquela fotografia famosa da Junta de Salvação Nacional que lá estava em cima de um armário cheio de poeira. E, assim, por causa deste evento, lembrámos-nos de abordar o embaixador Corte Real, pedir-lhes que, com a sua autoridade na história e no património do Palácio das Necessidades, a sua indiscutível sabedoria sobre estas matérias, que nos ajudasse nesta investigação. E aos poucos fomos descobrindo pormenores, e foi uma descoberta muito interessante. Todos os dias sabíamos uma coisa nova, e agora vieram as fotografias da família Ulrich, e agora sabemos mais coisas, e agora vimos uma planta extraordinária que dava conta de uma grande vinha por aquela encosta abaixo. E, à medida que isto se foi construindo, tivemos um outro momento histórico. Como dizia o Sr. Ministro, houve ali um momento histórico da Junta de Salvação Nacional, perante aquela, com aquela lareira atrás. Houve um momento histórico em que os serviços europeus, a Secretaria de Estado, a Direção-Geral se mudou para aquele edifício, e houve outro momento histórico que ficará, que foi a primeira videoconferência de chefes de Estado e de Governo que aconteceu ali naquela sala. Coisa inédita no meio e que marca o início desta pandemia. Mas a ideia de fazer então um livro com estes elementos. Mas, como eu digo, a casa não estava em muito boas condições. Mas aí apareceu uma outra coisa que foi fantástica, que foi a possibilidade de realizar obras de recuperação. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento profundo ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário-Geral, ao nosso DGA, à equipa que organizou e concretizou aquelas obras de recuperação com um enorme profissionalismo. Conseguiram fazer a recuperação do edifício em tempo de começarmos a presidência, e há uma pessoa que eu não posso deixar de mencionar, o engenheiro Gonçalo Rocha, que nos ajudou a que tudo aquilo estivesse feito em tempo e, portanto, com a cara lavada, nós pudemos fazer umas novas fotografias, umas fotografias bonitas para pôr no livro, e estávamos assim em condições de produzir o livro sob o palacete da Cova da Moura. Escolhemos 3 momentos emblemáticos para também testemunhar no livro, que foram as nossas 3 presidências anteriores, e que eu pedi ao embaixador Rui Vinhas que aqui referisse, e que o fez com palavras de grande acerto, e acho que pedimos às pessoas que foram que estiveram em primeira pessoa na coordenação dessas presidências que fizessem os artigos, e eu acho que o resultado ficou muito feliz. Conseguimos um livro que faz a ponte entre o passado das nossas 3 presidências e a atual presidência que agora se inicia. Fizemos-lo nesta ideia de que aquela é verdadeiramente a casa dos assuntos europeus. O nosso diretor-geral já tinha inaugurado uma galeria com os retratos dos antigos diretores-gerais. Nós inauguramos hoje, ou pusemos hoje sem fazer grande inauguração, mas gostaria de convidar os senhores ex-secretários de Estado que aqui estão para poderem visitar. Na emblemática sala da CIAI Política e da CIAI Técnica, pusemos todos os retratos dos 12 secretários de Estado dos Assuntos Europeus que me antecederam. Eu espero que este número 13 seja uma inefável vontade divina de grande sorte. E, portanto, gostaria de vos convidar a passar por lá, e esperemos que esta nossa bela Europa montada no seu touro branco nos leve a conseguir levar em frente este projeto europeu, desta construção de uma Europa que queremos solar, capaz de navegar em águas que não são muito calmas e que nos levem para a frente, conseguindo, mais uma vez, como a Europa sempre tem feito, ao longo de 70 anos de vida, cada vez conseguir enfrentar as crises e encontrar caminhos novos. O embaixador Corte Real falava dos azulejos da l'occasion fortunée. Esperemos mesmo que esta seja l'occasion fortunée, que nos permita estar à altura do lema da nossa presidência: tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital.
Agora, os livros serão oferecidos às nossas embaixadas, serão oferecidos durante a presidência portuguesa. A exposição que fizemos com alguns dos elementos que retiramos do livro estará patente no palácio, no átrio, no claustro do Palácio das Necessidades, depois no CCB e depois provavelmente também no edifício da Cova da Moura, voltando assim à Casa dos Assuntos Europeus. Termino com uma nota de agradecimento a todos aqueles que ajudaram a produzir este livro, os autores, em primeira linha, os fotógrafos, os tradutores, os revisores do texto, as editoras que fizeram o livro e que produziram uma obra que eu acho que ficou de grande bom gosto. Uma palavra, finalmente, para agradecer à minha equipa e, sobretudo, ao Diogo Lemos, que foi o coordenador deste projeto. Muito obrigada ao Embaixador Corte Real por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho neste projeto. Um obrigado ao Sr. Secretário-Geral, que desde logo acedeu a que se fizesse aqui este projeto também, complementando o projeto do Palácio das Necessidades. E um obrigado ao Sr. Ministro, que nos permitiu ter, sobretudo, uma casa de cara lavada. Muito obrigada.